A solução que foi encontrada passa por uma operação que tem a seguinte configuração. A operação consistiu na venda não do Banif, mas do negócio do Banif. Não é a mesma coisa. Portanto, não foram vendidas as ações do Banif ao Santander. O que foram vendidos foi ativos e passivos do Banif ao Banco Santander. Mas o Banco Santander, obviamente, que não estaria interessado em comprar o Banif como um todo. Porquê? Porque existe um conjunto de ativos no Banif cuja valorização é difícil de fazer, nomeadamente no fim de semana. E se esta operação tivesse podido decorrer, não num período que foi de mais ou menos 15 dias, que foi o tempo que mediou entre o início da venda voluntária e uma decisão final, mas se tivesse tido um pouco mais de tempo para que os interessados pudessem fazer a avaliação daquilo que era o balanço do Banif, possivelmente teria sido possível fazer este negócio em condições financeiras muito mais vantajosas para o Estado e com muito menor custo para os contribuintes. Mas não foi assim. E o dia 31 de dezembro não é suscetível de ser alterado. E, portanto, o que foi vendido ao Banco Santander foi o Banco Banif tal qual ele existia, extraindo dele um conjunto de créditos no valor de 2.170 milhões de euros. E a retirada destes créditos que estavam no balanço do Banif, deste valor, gerou, obviamente, como em qualquer balanço que está equilibrado, gera a necessidade destes créditos que são retirados serem substituídos por algo que os compense. Porque as obrigações mantêm-se lá. As obrigações, isto é, a necessidade de reembolsar a dívida. E, portanto, o que é que compensa esta saída de 2.170 milhões de euros? Compensa uma entrada de fundos públicos, em particular de ajuda de Estado. E, portanto, qual é que foi a despesa feita neste momento com o Banif para que os números fiquem fixados? Há uma injeção feita pelo Fundo de Resolução no montante de 489 milhões de euros e uma injeção de fundos correntes do Estado, portanto, uma injeção de capital público direta de 1.706 milhões de euros. O que faz um total de 2.255 milhões de euros e que é a despesa total que será vertida nas contas públicas, porque o Fundo de Resolução é uma entidade das administrações públicas e que afetará diretamente aquilo que é o déficit. Deduzido, obviamente, do montante que é recebido pelo Estado, de 150 milhões de euros. Okay? Portanto, isto é a despesa que é imediata e atual. Certo? A partir daqui, como é que a operação se configura? Como é que são satisfeitos estes 2.255 milhões de euros? Parte é uma entrada de fundos de cash e de obrigações e depois há uma parte que funciona da seguinte forma, e esta parte que tem gerado aí alguma confusão em números, que é a seguinte. Quando eu tiro estes 2.170 milhões de euros do ativo do banco, estes 2.170 milhões de euros estão registados por este valor, mas não têm este valor na prática. E não têm este valor por duas razões. Uma razão puramente económica, que é estes 2.170 milhões de euros, já líquidos de todas as provisões, portanto, já líquidos de provisões, não traduzem todas as imparidades que existiam no banco. E deviam traduzir todas as imparidades que existiam no banco. Porque o balanço de um banco deve traduzir a verdade e a realidade económica. E, portanto, havia aqui um conjunto de perdas que já estavam no balanço do banco, mas que não estavam reconhecidas nas contas. E, portanto, por aí eu tenho uma perda. Mas depois, portanto, o ideal para o Estado seria, obviamente, reconhecer essa perda e deixar esses ativos. Acontece que, por um lado, essa avaliação dessa perda tem que ser feita de uma forma cautelosa por quem compra. E o Banco Santander não quer, obviamente, assumir esse risco quando tem, basicamente, um par de horas ou pouco mais de 2 ou 3 dias para fazer a avaliação. Seguidamente, portanto, o que é que o Banco Santander está disposto a aceitar? Algo que seja equivalente a ativos sem risco. Qual é a operação? A operação é retirar estes ativos do balanço do banco e colocá-los numa empresa, numa sociedade. Sociedade essa que ficará sobre o Fundo de Resolução e que terá como ativos estes ativos que saem do balanço e que estão depreciados e que emitirá obrigações essas que serão
postas no balanço do Banco Santander. E, portanto, se eu fizesse só isto, eu estava a tirar 2.170 milhões de euros de ativos depreciados e a pôr obrigações do mesmo valor e, portanto, nada se alterava. Obviamente que o Banco Santander não está disposto a fazer esse negócio porque sabe que aquelas obrigações não têm aquele valor. Como é que é possível fazer esta operação? É possível fazer o seguinte. É possível pedir à Comissão Europeia para fazer esta operação, mas a Comissão Europeia exige que não haja ajudas adicionais de Estado. E, portanto, o que é que diz? Que têm que ser reconhecidas as perdas que existam nestes ativos. E o reconhecimento dessas perdas implica uma depreciação que é feita por meios puramente arbitrários de 66%. Um haircut de 66%. Ok? Isto foi discutido com a Comissão Europeia no sentido de se dizer que este valor era um haircut absolutamente excessivo. A Comissão Europeia impõe este haircut alegando que não tem tempo de fazer a avaliação dos ativos e quer usar um valor ultraprudente, o qual não é suscetível de vir a ser ainda mais baixo. E, portanto, inclui este haircut. O que quer dizer que os 2.170 milhões de euros passam a valer 746 milhões de euros. Daí a necessidade de eu ter que injetar fundos no Banif que vou vender, portanto, ao Banco Santander, para compensar estes 2.170 milhões de euros, mais estas obrigações com uma garantia de que elas valerão efetivamente 750 milhões de euros. Que é o valor que resulta de eu pegar em 2.770 milhões de euros e de aplicar um haircut de 66%. E, portanto, eu estou a garantir ao Banco Santander, com esta garantia que tem o valor de 746 milhões de euros, que o Banco Santander receberá 746 milhões de euros por estas obrigações, independentemente do valor pelo qual eu consiga vender aqueles ativos depreciados. Portanto, no fim do dia, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma injeção no Banco Santander que é de 2.255 milhões de euros, com verbas do Fundo de Resolução e ajuda de Estado, e tenho estas obrigações que ficam no dito veículo. O que é que vai acontecer a partir de agora? A partir de agora, estas obrigações do dito veículo e os ativos do dito veículo vão funcionar da seguinte forma. Os ativos vão ser vendidos, mas não vão ser vendidos numa perspectiva de liquidação, ou seja, não vão ser vendidos amanhã. E, portanto, o Estado não vai aparecer perante os compradores de ativos dizendo eu preciso de vender isto e, portanto, por favor, compre-me isto. Não. Isto vai ser gerido numa perspectiva de continuidade, ou seja, o veículo não vai viver para sempre, mas vai ter um período que é limitado para vender estes títulos. À medida que os títulos forem sendo vendidos, as obrigações vão sendo pagas e, obviamente, que se os ativos forem vendidos por menos de 746 milhões de euros, a diferença entre os 746 milhões de euros dos ativos e os 746 milhões de euros das ações será zero. Se for zero, a perda para o Estado é igual à injeção de fundos. Imaginem que eu não consigo vender estes ativos por nenhum valor, ou seja, eles valem zero. Então, se valerem zero, o Estado tem uma perda adicional de 746 milhões de euros, o que prefaz uma perda total de 3 mil milhões de euros, mais coisa, menos coisa. E, portanto, isto é a perda máxima. E este é o valor que vocês veem no headline, no cabeçalho da nota da Comissão Europeia, dizendo que isto é a ajuda de Estado. Portanto, está aprovada uma ajuda de Estado que vai até este limite. Aquilo que foi dado de ajuda de Estado até ao momento são 2.255 milhões de euros e será dada implicitamente uma ajuda adicional que será a diferença entre os 746 milhões de euros das obrigações e o valor pelo qual eu vender o ativo. E aqui acabam aquilo que são os factos e as notícias que existem. Estes 746 milhões de euros de ativos que resultam de uma base de 2.170 milhões de euros, quanto é que valem neste momento? Bem, a única forma que eu conheço de saber o valor do bem é transacional no mercado. E, portanto, se eu transacionar, eu não sei. Uma coisa eu sei, há uma parte destes ativos depreciados que, durante o período do processo de venda voluntária, esteve no mercado. Eram cerca de 1.000 milhões de euros de ativos
e para o qual existiram duas ofertas não vinculativas, é certo, mas não houve tempo para fazer a verificação do valor numa perspectiva de preparar uma oferta vinculativa, mas ofertas não vinculativas que eram de cerca de 700 milhões de euros por ativos que tinham o valor contabilístico de 1000 e, portanto, com um haircut de 30%. Okay? Isto é também factos. Qual é o valor destes 746 milhões de euros? Bem, dado que esses 1000 milhões de euros que estiveram no mercado e que têm propostas não vinculativas valem 700, para que isto valesse apenas 700, era preciso que tudo o resto valesse 0. Ora, admitamos que é uma hipótese talvez um pouco excessiva. E, portanto, este haircut de 66% que foi imposto pela Comissão Europeia é um valor que é excessivo, é um valor que onera o custo imediato para o Estado da injeção de capital, mas não é um valor final. Isto quer dizer o quê? Que é possível que eu consiga vender estes 2.170 milhões de euros por um valor superior aos 746 milhões de euros e esse ganho que vier a existir é do Estado, é do Fundo de Resolução e sendo do Fundo de Resolução e sendo o Estado sénior no Fundo de Resolução, reverterá a favor do Estado e, portanto, o Estado receberá esse ganho à medida que forem sendo vendidos os ativos. E, portanto, este é o enquadramento da operação financeira que foi montada. Duas ou três questões que talvez valha a pena salientar. Primeiro, porque é que o Fundo de Resolução respondeu apenas com 489 milhões de euros, apenas, e não com valor superior? Pelo seguinte, porque o Fundo de Resolução tem um limite às perdas que pode absorver. Para quê? Por uma razão muito óbvia. Se o Fundo de Resolução tivesse uma possibilidade ilimitada de responder por perdas, eu podia usar o Fundo de Resolução para criar zombies, aquilo que se chamam zombies, que são bancos falidos e que são sujeitos a recapitalizações por parte do Fundo de Resolução. Ora, o Fundo de Resolução tem um limite que é 5% dos passivos mais situação líquida. E esse valor é de 489 milhões de euros. Era muito melhor que fossem apenas estes ou menos do que estes e que não tivesse que haver uma entrada direta do Estado. Mas a situação no Banif, por um lado, era já de si bastante grave e depois a imposição deste haircut, desta depreciação de 66% pela Comissão Europeia implica esta entrada de verbas. Nós discutimos longamente e com alguma insistência e veemência a utilização de outros níveis de haircut. Mas a utilização de outros níveis de haircut teria implicações sobre a possibilidade de realizar o negócio num prazo curto que não eram passíveis de ser consideradas no negócio. E, portanto, obviamente que considerar um valor mais elevado aumentaria o risco de eventuais perdas. Este valor que está aqui deixa um risco muito reduzido de perdas no veículo. Obviamente podem sempre existir. Não há uma avaliação muito rigorosa dos ativos, neste momento ainda feita com a situação atual e, portanto, é sempre possível que existam perdas. Mas, dadas as ofertas que foram feitas pelos ativos que estiveram em mercado, não é pelo menos muito provável que tal aconteça. Em relação ao custo da alternativa, bem, como vos disse, analisámos várias alternativas, muitas alternativas, e as portas foram-se fechando ao longo destas 3 semanas. Chegados ao sábado passado, haviam basicamente 2 alternativas, a que foi adotada ou a liquidação, a partir de segunda-feira. Porquê? Porque ao longo da última semana tinha-se fechado uma outra alternativa que era disponível, que era a criação de um bridge bank, uma situação semelhante à que foi feita com o novo banco. Porquê é que isso se tornou impossível? Tornou-se impossível porque na quarta-feira passada o SSM, Single Supervisory Supervisory Board, retirou ou eliminou a possibilidade de emitir uma licença bancária. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte: eu, para fazer um banco de transição, preciso de uma licença bancária. E o Supervisory Board, na quarta-feira passada, na reunião que teve, decidiu que o Banif não era suscetível, a partir do Banif se gerar um banco de transição,
que tivesse condições de viabilidade e, portanto, fosse passível de ter uma licença bancária. Os pormenores desta decisão é algo que terão que perguntar a quem participou no Supervisory Board, que é obviamente o Banco de Portugal, mas basicamente e de forma muito sucinta, isso quer dizer que não poderia haver um banco de transição. O que é que precipitou essa decisão? Bem, várias coisas, nomeadamente a avaliação que era feita da situação do Banif e que não terá estado reconhecida durante um período relativamente prolongado nas contas do Banif, a rejeição de 8 planos de reestruturação apresentados à Comissão Europeia pelo Governo e que foram sempre rejeitados e, portanto, a solidificação da ideia de que o banco não tinha reestruturação possível e, obviamente, que não terá sido também alheio os acontecimentos do princípio da semana passada e que acabaram por terminar esta decisão. Ao mesmo tempo, foi também decidido, isso pelo Conselho de Governadores, retirar ao Banif, a partir desta semana, o estatuto de contraparte elegível para as operações de política monetária. Isto quer dizer, basicamente, que o Banif não ia poder financiar-se mais junto do Banco Central Europeu e, portanto, o Banif ia ter uma situação de liquidez muito complicada e que era suscetível de gerar um acidente a qualquer momento e isso teria, obviamente, consequências que seriam difíceis de prever. Portanto, essa alternativa fechou-se. Ficou a alternativa da liquidação. A alternativa da liquidação implicava basicamente o seguinte: fechar o banco, pagar os depósitos que estão protegidos até aos 100 mil euros. Estamos a falar da volta de 3 bilhões de euros, portanto 3 mil milhões de euros. Esses 3 mil milhões de euros sairiam do Fundo de Garantia de Depósitos, que não tem 3 mil milhões de euros, e, portanto, para que esses depósitos fossem pagos, alguém teria que injetar fundos no Fundo de Garantia de Depósitos, e, obviamente, que isso é um custo que o Estado teria que assumir sob pena de haver aqui um incumprimento até daquilo que seriam os depósitos protegidos, com a agravante que o Fundo de Garantia de Depósitos, depois disso, ficaria com a impossibilidade de garantir quaisquer depósitos adicionais. Bem, para quem tenha uma conta bancária, mesmo abaixo dos 100 mil euros, isto é uma situação que retira o conforto a qualquer pessoa e, portanto, essa situação seria difícil de prever quais seriam os custos finais. Os iniciais seriam 3 mil milhões de euros de fundos que teriam de ser pagos. Para além disso, os depósitos acima dos... Sr. Secretário de Estado, para além disso, para terminar, e para além disso, haveria custos no despedimento de 1.600 trabalhadores, que iriam parar imediatamente ao desemprego, para além dos custos sociais que isso implica, custos ao nível do pagamento de subsídios de desemprego e prestações substitutivas de rendimento, e assistiriam, obviamente, custos relacionados com o impacto que uma situação destas teria nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, como o Sr. Ministro já referiu, que são onde o Banif tem particular impacto, para além do impacto sobre os imigrantes, que têm contas no Banif, que são também bastantes. E, portanto, para já terminaria por aqui, agradecendo a disponibilidade e a tolerância pelo tempo. muito obrigada.